Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então, normalmente, quando você está diante de um quadro leve, o que pode ajudar é assim, o casal sair um pouco, pegar o final de semana, tentar ir para algum outro lugar, tentar fazer um pouco de caminhada, tentar meditar um pouco. A prática da meditação é uma coisa impressionante, como ajuda na ansiedade, na depressão, em outros quadros também. Então, aprender a meditar, tirar um pouco o peso. Bom, está no ar mais um episódio do podcast Falando Daquilo. É um derivado do blog Daquilo do Correio Brasiliense, em que a gente trata sobre sexualidade, relacionamento, quebra de tabus. E hoje a gente está no nosso segundo episódio sobre saúde mental com o Dr. Gabriel, que ele foi um querido de vir aqui falar com a gente. E a gente vai tratar sobre saúde mental. A gente já falou muito no primeiro episódio e como é um assunto muito amplo, a gente decidiu separar... 100 episódios. Assim. Decidiu separar em 2 episódios. Então vamos lá. Pois é, voltando um pouquinho para os problemas psicológicos e como eles influenciam. Como a gente falou no início, né? Ansiedade e depressão, as mais leves, as que não chegam à necessidade de um remédio, por exemplo, elas ainda assim afetam na nossa vida sexual, né? Como que é isso? Quais são os reflexos nela, assim, tanto para o homem quanto para a mulher? E como é que ameniza, assim? O que pode ser feito para amenizar? Olha, afeta muito, inclusive, já afeta na própria sociabilidade. A pessoa que está com quadro depressivo, mesmo que seja leve, né, ela tem uma redução na sua capacidade de sentir prazer nas coisas. Então, aquilo que antes proporcionava prazer, perde, sabe? Perde o interesse por aquilo. Não perde só no sexo, né? Não só no sexo. Mas na vida em geral. Na vida em geral. Então, já começa havendo uma diminuição no interesse em interagir com o outro, socialmente, né? Uma diminuição do interesse em sair de casa, encontrar as pessoas. Uma diminuição do interesse em interagir com as pessoas em casa mesmo, né? Então é algo inclusive mais amplo, é uma coisa mais ampla, né? E muitas vezes as pessoas pensam assim, as pessoas se sentem, como a gente conversou antes, né? Elas se sentem tratadas com indiferença ou se sentem desprezadas, o que acaba piorando as coisas, mas enfim, cada um vai fazendo aquilo que consegue também, né? Vai respondendo como pode, mas acaba piorando de alguma maneira, né? Então, na verdade, quando você tem um quadro leve, né, é preciso, é importante que o parceiro, que a parceira, se ela tiver um conhecimento mínimo sobre isso, se ela tiver um pouco de psicoeducação, né, que é uma coisa que a gente procura fazer no APTA, por exemplo, que você mencionou, né? Esse núcleo de mútua ajuda a pessoas com transtornos do humor, transtornos afetivos. Então, essa psicoeducação que a gente tenta levar à sociedade para que as pessoas compreendam que há reações comportamentais que são decorrentes de um transtorno, ainda que leve. A pessoa consegue trabalhar, a pessoa está conseguindo, vai lá, ela trabalha, ela está conseguindo fazer o básico, vamos dizer assim, né? Mas ela não está normal, ela não está no seu funcionamento psíquico normal, né? Dentro desses funcionamentos, tem muita disfunção sexual. No caso do homem, ejaculação precoce ou problema de ereção. Logo sobre isso. O problema de ereção. Para as mulheres, tem secura vaginal, que eu acho que também são efeitos desses falta de problemas. interesse também. Sem dúvida, né? Da falta de libido. São sintomas, né, da falta de libido. Não são respostas do corpo, né? Ou melhor dizendo, são falta de respostas do corpo, né? Decorrentes da falta de libido mesmo, né? Então, normalmente, quando você está diante de um quadro leve, o que pode ajudar é assim, o casal sair um pouco, pegar o final de semana, tentar ir para algum outro lugar, tentar fazer um pouco de caminhada, tentar
meditar um pouco. A prática da meditação é uma coisa impressionante, como ajuda na ansiedade, na depressão, em outros quadros também. Então, aprender a meditar, tirar um pouco o peso, né? Uma pessoa quando está deprimida, ainda que seja uma depressão leve, por exemplo, ou com ansiedade, eu sempre digo o seguinte: se tiver que tomar alguma decisão importante, se puder não tomar, não tome. Né? Se tiver coisas que vão representar uma sobrecarga, se puder deixar para depois, deixa para depois. Né? Porque já não está fácil neste momento. Né? O momento agora é de deixar mais leve, o momento agora, né, é de tentar fazer coisas mais relaxantes, fazer coisas mais... não é todo mundo que pode, né? Mas quando é possível, é algo que o casal pode aproximar muito o casal, inclusive se não houver a expectativa da relação sexual. Né? Sim. Se o casal puder estar junto, puder fazer um programa, um passeio, algo divertido juntos, algo que possa ser leve, sem nenhuma expectativa da relação sexual, apenas estar junto, né? Isso é uma coisa que pode ajudar muito, né? Porque o outro vai se sentir mais compreendido, porque pode deixar mais leve aquele momento juntos, né? Então é algo que o cônjuge, o parceiro de alguém que está com uma depressão mais leve, eu digo mais leve porque aquele que está com uma depressão de moderada a grave, para ele sair é difícil, é um sacrifício, né? Para ele fazer um programa num final de semana e para uma cachoeira, por exemplo, já é uma coisa muito difícil e muito até penosa. Agora, se o quadro é um quadro mais leve, não, pode ser algo possível, né? Então, se as pessoas forem nessa solidariedade, vivendo esse aspecto mais do companheirismo, da amizade, da solidariedade, sem essa cobrança, né, pode ajudar muito, né, a tirar o peso, a deixar as coisas mais leves para o paciente e para a própria relação. A ejaculação precoce é a ansiedade. Ejaculação precoce está muito associada à ansiedade. Muito, né? E aí, muitos antidepressivos são utilizados na ejaculação precoce porque eles têm um efeito de retardamento do clímax, né? Lembra que eu falei? Que um dos efeitos colaterais é aumentar o tempo de latência para o orgasmo, né? Para o clímax, né? Então, para quem tem ejaculação precoce, muitas vezes um antidepressivo, uma dose baixa de um antidepressivo, é o suficiente, resolve, né? Aumenta esse tempo de latência. Até para outros quadros de ansiedade também é prescrito ansiolítico também, né? Antidepressivo. Sim, existem antidepressivos que têm uma ação ansiolítica muito boa, né? E que são utilizados no tratamento de quadros de ansiedade, sim, sem dúvida, porque muitos dos calmantes, esses mais tradicionais, eles acabam levando a uma dependência. No caso dos benzodiazepínicos, né? Que é Lexotan, Lorax, né? Alprazolam, esses medicamentos da família dos benzodiazepínicos, esses com tarja preta, dependendo do tempo de uso, dependendo da quantidade, quer dizer, a pessoa quadro de dependência mesmo, né? Como é que qual é o período de detox, por exemplo, para o corpo, para esses medicamentos saírem do organismo da pessoa, para os efeitos colaterais pararem de fazer efeitos? Então, depende muito do medicamento, porque existe uma coisa chamada meia-vida, né? A meia-vida é o tempo que um medicamento leva, né, para que a sua quantidade no sangue seja reduzida pela metade. E aí, os medicamentos têm diferentes meias-vidas. Né? Você tem, por exemplo, antidepressivos cuja meia-vida é 1 semana. Então, demora 1 semana para que a quantidade seja reduzida pela metade. Dependendo da quantidade que ele tomava, 1 semana depois, ele ainda tem uma quantidade razoável do ponto de vista de efeito colateral. Então, e nunca parar de uma vez, né? Também o importante... Isso aí, o desmame é... Normalmente... gente, nunca para. Nunca pare de uma vez. De preferência não parar de uma vez, de preferência não parar por conta própria. Sim. Né? Mas sempre tendo a orientação médica de como fazer
essa diminuição, até que você tira completamente o remédio. E né? quando a pessoa passa muitos anos, né, tomando o remédio, quanto mais tempo você ficar, mais tempo demora ele para sair. É isso? Não é isso. Quer dizer, a pessoa tomou muitos anos, demora muito. Não. É a questão da eliminação do fármaco do organismo, né? A gente chama isso de farmacocinética, né? Então, a questão da eliminação do fármaco do organismo, né? Não tem a ver com o tempo que a pessoa vem tomando, não. Tem a ver com a meia-vida desse fármaco, a filtração renal, uma filtração renal saudável, né, que a gente chama de filtração glomerular, quer dizer, a liberação, a limpeza do organismo, né, feita pelos rins, por uma boa hidratação, né? Então tem a ver com esses aspectos da meia-vida do fármaco e de como o organismo vai eliminando. E a pessoa vai eliminando continuamente, né? Mesmo tomando remédio, ela vai eliminando continuamente. Exatamente. Por isso que é preciso se manter tomando. Vai repondo, exatamente. Né? Mas o corpo tem memória. E aí pode ser que de maneira a longo prazo, mesmo depois de tomar o remédio, o corpo fica com aquela memória de, por exemplo, da falta de libido, ou não existe isso? Não, a falta de libido, como eu disse, né, ela está associada a várias questões e aspectos. Se a falta de libido ela é decorrente de um fármaco, se você tira esse fármaco... A tendência é voltar. A tendência é voltar. Entendi. Né? Agora, se a pessoa, por conta do uso de um antidepressivo, de um medicamento psiquiátrico, teve uma importante diminuição de libido, que levou a um tempo, né, de abstinência sexual na vida do casal, por exemplo. Né? Quer dizer, passaram ali meses sem intimidade sexual pelo prejuízo da libido, né, de um dos membros do casal. Essa retomada da vida sexual, ela pode levar algum tempo depois que se retira o antidepressivo. Mas aí não mais por uma questão ligada ao fármaco, mas por uma questão ligada a aspectos psicoemocionais, psicológicos, emocionais, da própria dinâmica do relacionamento do casal, que passou ali, um casal que passou meses sem uma vida sexual, né? Ele não basta tirar um remédio para que tudo volte à normalidade, né? Há outros aspectos também que vão precisar concorrer positivamente para que essa sexualidade vá voltando, né? Então, nesse aspecto, não sei se eu estou respondendo o que você está colocando, né? Sim. Mas exatamente por isso, porque a sexualidade ela não vai depender apenas do fármaco, ela depende de outras questões também. Sim. A intimidade, porque o ato sexual ele é um ato de vulnerabilidade em si. Essa é uma amiga psicóloga que comenta isso, e falou isso uma vez, eu achei muito apropriada a colocação da psicóloga Luciana Cunha, de que a experiência sexual ela é uma experiência de vulnerabilidade. Né? Ela é uma experiência de entrega. Né? A gente estava falando justamente disso semana passada, da vulnerabilidade na hora do sexo. É uma condição de vulnerabilidade. Né? Então, quer dizer, a necessidade da intimidade, a necessidade de uma confiança mútua, né? A necessidade de algumas disposições emocionais subjetivas, né? Então, um casal que está muito tempo sem intimidade sexual, que está mais distanciado, que está vivendo um relacionamento mais baseado na amizade, ali no companheirismo, né? Quer dizer, podem ter mesmo o seu componente erótico, né? Bastante impactado. Né? Hoje em dia a gente vê que cada vez mais... Os mais jovens, as pessoas estão iniciando a vida sexual mais jovens, assim, eu acho que cada vez mais a galera tá mais precoce, né? Como é que esses relacionamentos precoces, essa relação sexual que cada vez mais precoce influencia na vida adulta, na relação sexual adulta, no relacionamento adulto? Como que isso é visto, assim? Essa é uma pergunta ótima.
Essa é uma ótima pergunta. Porque a questão sexual, ela está mudando muito rapidamente. Né? A rapidez com que os hábitos, os comportamentos, as convenções, elas estão mudando de uma maneira muito rápida, né? Então, é difícil responder a sua pergunta. Quer dizer, em que medida a forma como o adolescente de hoje vive a sexualidade, em que medida isso pode vir a influenciar, né? Isso. Eu acho que uma questão que certamente deve ter um impacto é a seguinte: hoje, né, as pessoas não precisam mais casar para ter uma vida sexual. Sim. Então a pessoa não precisa mais pensar em constituir uma família, né, para ter uma vida sexual. Então as pessoas hoje praticamente estão, eu acho que eu tenho observado que os casamentos eles estão se baseando mais na questão da criação da prole. Né? Então, assim, quando se quer sustentar, manter os filhos, dar seguimento ali a uma família, então as pessoas, os filhos constituem-se em contingências relevantes que motivam as pessoas a permanecerem casadas, né? Casarem-se e permanecerem casadas, né? Então, essa questão de você ter uma vida sexual por si só, já não motiva ninguém a mais nada, porque isso já se faz de uma maneira bastante descomprometida, inclusive, né? Então, agora, eu acho que as pessoas que procuram uma experiência de sexualidade mais ampla, porque aí que está a questão. A gente tem que distinguir bem o que é a genitalidade da sexualidade. A sexualidade, ela é uma experiência mais ampla, né? Ela é uma experiência, como a gente dizia agora há pouco, de vulnerabilidade. Ela é uma experiência de intimidade, né? Ela é multissensorial, sem dúvida nenhuma, né? Então, se uma pessoa pretende viver a sua sexualidade de uma maneira mais profunda, né? Ela tenderá a procurar estabelecer vínculos de confiança e intimidade. Essa é uma tendência que eu acho que é bem humana e natural, né? Agora, se o desejo for fazer sexo no outro e não com o outro, mas for lá e fazer sexo, aí uma coisa mais performática até, talvez você não precise de intimidade, né? Mas se você quiser fazer com o outro, numa experiência de intimidade e de entrega, aí você vai precisar percorrer um caminho junto com o outro. Isso eu tenho a impressão que não muda, eu acho. Entendi. Isso eu acho que é alguma coisa que deve permanecer, porque eu acho que é muito humano isso. Sim. Eu acho que é muito da natureza humana, da condição humana, né? Essa busca por... No fundo, tem a ver com uma busca também por segurança afetiva, aceitação, acolhimento, né? Tem a ver também com... Eu acredito que todo mundo quer amar e quer ser amado. Eu também acho. Eu acho. De diferentes formas, mas eu acho que não é que a gente está aqui nessa terra para amar e ser amado. Assim. Acho que todo mundo é essa busca incessante por isso, assim, em vários ambientes. Eu concordo com você. E existe uma idade ideal, assim, biologicamente, para iniciar a vida sexual ou não? Existe algum limitante, não sei, biologicamente sim. falando? Existe sim, né? Quer dizer, a pessoa, ela precisa estar numa condição de pleno exercício da sua liberdade, porque o sexo saudável é o sexo livremente consentido, né? E não o sexo de alguma forma coercitivo. Né? Porque pode parecer que a pessoa está fazendo um ato livre, mas ela não está. Né? Ela está vivendo uma experiência de coerção. Né? Então eu penso que a questão do ser suficientemente livre ou ser suficientemente maduro para um ato sexual livremente consentido, eu acho que é um conceito
que me parece razoável pensar nessa questão do estabelecimento de um momento, né? Então eu não saberia te dizer. Eu acho que essa questão da idade ela vai variar. Eu acho que ela vai variar nesse sentido, né? E também no que tange a possibilidade de estabelecimento de um relacionamento de intimidade, de confiança. É mais maturidade, né, do que idade em si. Eu acho que sim. Eu acho que ali é mais uma questão de maturidade, né? E também depende de com quem você vai manter essa relação sexual, assim. Por exemplo, a lei brasileira, ela permite consensualmente a partir dos 14 anos, o que eu acho que é muito pouco, assim. Uma criança de 14 anos transar com um cara, sei lá, de 40, 30, não sei, eu acho problemático. Mas aí também tem a questão do corpo, né? O corpo de uma pessoa muito nova não tá preparada pra aguentar a sexualidade de uma pessoa adulta também, né? Pois é, são tantas questões. Olha, você pensar bem o seguinte, a sexualidade... existe na sexualidade, no ato da sexualidade, eu não sou esotérico, ou pelo menos como diz a música, não sou tão esotérico assim, né? De qualquer maneira, esse não é o ponto, né? Mas eu acho que independente disso, ninguém vai negar que no sexo existe uma troca de energia muito profunda, muito, muito grande, né? Há quem compare o orgasmo a uma pequena morte. Né? Há quem compare a experiência do orgasmo com uma pequena morte, que é aquele momento de entrega, né? Então, essa troca, ela é uma troca muito importante. Se a gente pensar no sexo como um procedimento, eu acho que é uma forma muito simplista e reducionista. Né? Eu acho que sexo é uma coisa mais importante, eu acho que é uma coisa mais ampla. Existe uma troca de energia ali. Na verdade, a energia que está associada, a energia vital que está associada ao ato sexual é a energia criadora da vida e mantenedora da vida. É a energia que cria e mantém a vida. É uma energia de vida, é uma energia vital, né? Se a gente pensar num nível mais profundo, né? E eu acho que a gente precisa pensar bem com quem a gente vai fazer essa troca. Eu acho. Que adultos de qualquer idade. É uma boa reflexão. Precisa pensar bem com quem quer fazer essa troca, com quem quer. Sim, concordo. Porque mexe muito, é uma coisa que vai mexer nas pessoas numa dimensão mais profunda do que elas imaginam, né? Com certeza. Gente, caraca, esse papo foi muito profundo. Ó, Gabriel, os nossos papos aqui geralmente são cheios de risadas, mas a gente precisa às vezes vamos aterrar. Exatamente, porque eu acho que é necessário, ainda mais quando se fala de saúde mental, quando se fala, eu acho essencial a gente falar, porque o sexo, embora seja para ser uma brincadeira gostosa, mas ele ainda assim tem muita coisa por trás dele. É uma coisa séria. Né? É uma brincadeira gostosa, mas é muito séria. Mas é uma brincadeira séria. É uma brincadeira séria. É uma brincadeira séria, né? Às vezes as pessoas entram por aí numa relação abusiva e ficam anos, né? Pois é. Às vezes entra por aí e fica anos numa história. Sempre se aprende. Exatamente. Né? O bom é que a gente sempre aprende. Pois é. Com tudo, né? Mas bom, chegou ao fim mais um episódio. Sempre é assim, né? Sempre assim. muito rápido. Mas, Gabriel, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você tem algum lugar que as pessoas podem te achar? De repente, rede social? Como que as pessoas te contatam? Você tem? Ou você é totalmente offline? Não, eu tenho o Instagram. Você tem? Então fala pra gente qual que é o seu Instagram. Gabriel Oliveira Psique. Né? Gabriel Oliveira Psique. É o Instagram. Acho que é o que funciona melhor, né? Eu acho que é o mais fácil. Hoje em dia é a forma mais fácil das pessoas contactarem umas às outras. São as redes sociais. Gabriel Oliveira Psique, com Q mudo. Ah, legal. Né? A gente vai colocar aqui pra galera ver. Naum, fala o seu aí mais uma vez, querido. Neon Giló com G, é isso aí. O meu é Cecília Soter. Bom, nossos episódios vão ao ar todos os domingos, tanto no YouTube, lá no YouTube do Correio Brasiliense, vocês entram lá, aí tem uma abinha playlist, aí tem a playlist com todos os nossos episódios, confiram, todos estão muito legais. E no Spotify também. É sério, gente, não tem um episódio ruim. Não tem. Modéstia à parte. É tudo muito interessante, eu acho. Pois é. Então não percam, acompanhem a gente tenta sempre trazer um assunto relevante.
E, bom, e é isso. Muito isso. obrigada. Até o próximo episódio. Obrigado, doutor. Obrigada. Obrigado, Até gente. mais, Obrigado, galera. de coração. Obrigado.